Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, estamos começando o nosso bate-papo das 6, o nosso encontro, né, de todo fim de tarde, começo de noite, sempre de terça a sexta, trazendo aqui os assuntos de interesse da sociedade linharense, região, você que nos acompanha, obrigado pela sua companhia, né? Iniciando mais uma semana, trazendo mais um assunto inédito para a gente discutir, né, debater, saber um pouco mais. E você, claro, pode interagir conosco, 996224547, é o WhatsApp do Bate-Papo das 6 para você mandar a sua mensagem, né? Fazer perguntas, enfim, dar a sua sugestão, 996224547. Antes de cumprimentar os nossos convidados, a nossa imagem externa aí mostrando esse belo final de tarde aqui em Linhares, né? BR-101, uma imagem panorâmica aí mostrando o movimento, né, tranquilo por hora, apesar de em alguns momentos ficar bem intenso aí, e aí a gente recorda a cautela que o motorista deve ter ao volante, principalmente, os motociclistas também precisam ter muita cautela, porque todo mundo com pressa para chegar em casa e os acidentes eventualmente ocorrem, né? Gente, terça-feira, agradeço a você que também da Rádio Sim nos acompanha, né? Nós estamos em transmissão simultânea nesse programa Bate-Papo das 6, aqui na sua TV Sim, canal 16.1. Hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho, né? Sobre emprego. Linhares, mais uma vez, foi destaque nos dados divulgados pelo CAGED recentemente. No interior, Linhares está bombando, né? Primeiro lugar. Terceiro lugar no ranking estadual no acumulado 2020 em geração de emprego em plena pandemia. Isso é uma coisa maravilhosa, uma notícia a se comemorar. Agora, de nada adianta, né? Ter muita oferta, muita vaga de trabalho, se quem está aí pleiteando uma vaga não tiver o mínimo de qualificação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, recebendo aqui a consultora em gestão organizacional, Estela Ribeiro. Boa noite, Estela. Boa noite. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo maravilha, gratidão. Vamos bater um papo aqui. Márcio Bulian Martins também está conosco, é diretor do Cine Linhares. Boa noite, Márcio. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Você, Estela, um prazer estar aqui podendo debater, né? Um assunto tão importante para a nossa cidade. Bacana. Gente, olha, só para logo de início a gente atualizar, você que está em casa, né, a gente divulgou na edição passada do Sim Notícias, Linhares manteve, né, os dados foram divulgados agora, manteve o terceiro lugar no ranking estadual de geração de empregos, né, o município do interior que mais gerou empregos no Espírito Santo, no acumulado do ano são 1.304 oportunidades, né, vagas abertas. A indústria foi o carro-chefe, né? A indústria foi quem mais gerou vagas, postos de trabalho, seguido pelo setor de serviços, né? E também o comércio. O setor de construção civil, com 296 vagas, serviços e depois o comércio, que também gerou uma certa quantidade. Enfim, temos que comemorar, né? Linhares está aí com o terceiro lugar no ranking estadual. Agora, Estela, de nada vale essa geração de emprego, essas vagas, se as pessoas não tiverem, né, o mínimo de qualificação naquilo que as empresas exigem, que às vezes é o mínimo do mínimo, né? Às vezes é o mínimo. É algo tão interessante isso, é que a gente fica feliz por essa notícia, por essa colocação, pelo momento que nós vivemos, né, no país. Vamos falar do nosso Brasil, no Espírito Santo, e Linhares está nessa colocação. Isso é um motivo realmente de muita alegria. Mas, ao mesmo instante, por outro lado, como você disse, precisa estar preparado para aproveitar essas oportunidades. E, infelizmente, muitas vezes a gente depara com candidatos, com pessoas, as ofertas de emprego são muitas,
mas a demanda, ou seja, os profissionais ainda não acordaram para essa realidade. Pessoas que, vou colocar assim, se especializam em um monte de coisa e não são específicos. Eu costumo dizer o seguinte, parece que tem pessoas que não estão acordando, não conhecem a realidade do município. Quais são as empresas entrantes, quais são as necessidades mesmo hoje de especialização. E quando eu falo de especialização, eu não falo nem de buscar cursos... De longa duração, não, coisa rápida às vezes, né? Coisas rápidas mesmo. Tem uma pergunta básica que eu faço a minha equipe, né? Eu sempre faço. Durante uma entrevista de emprego, que é o seguinte, né? Qual é a sua experiência profissional? E o indivíduo, muitas vezes, começa a gaguejar e eu chego depois e digo para ele, sua experiência por onde você passou. Pronto. O que você sabe do que você executou até hoje, de fato. E a pessoa gagueja e não consegue sair do lugar. Por quê? Ele simplesmente passou. E não aproveitou aquele período. E não que aproveitou. esteve ali. E eu falo que a melhor especialização, a pós-graduação, está dentro, é o in loco mesmo. Ele tem que saber fazer para quando ele a prática, né? É a prática, a prática. Para quando ele sair de lá, ele está especializado naquilo. Ele tem know-how para poder... Know-how, exatamente. Ô, Márcio, e o Cine aqui agrega grande parte desse quantitativo de vagas, né? Por lá passam as demandas das mais diversas empresas e... Esse é um problema que o Cine enfrenta também, de encontrar essa mão de obra qualificada, né? Os currículos que chegam ali. Né? É verdade. Muitas vezes a pessoa não tem a qualificação que a empresa exige, né? Como a Estela falou bem, às vezes as pessoas não sabem fazer um currículo. Né? É muito importante você, na hora da montagem do currículo, saber do seu currículo profissional, o que você cursou. Isso é muito importante na hora da entrevista. A entrevista... no meu ponto de vista, é mais importante até do que o próprio currículo. Né? A forma como uma pessoa se comporta na entrevista, como o entrevistado consegue tirar dele, né? As experiências profissionais, como a Estela falou muito bem. Você tem que saber se comportar na frente do seu entrevistador, no caso. E às vezes as pessoas pecam muito por isso e por não ter a qualificação necessária que a empresa exige. Ô, Estela, muita gente acaba ficando nervosa na hora da entrevista e às vezes vem com ideias mirabolantes. O que o avaliador busca, eu imagino que é o básico, é o mínimo, né? Não está se buscando ali nada fora do que a vaga solicita, né? Sim. Eu costumo dizer, Cláudio, o seguinte, que na entrevista seja você. Natural, né? Natural. Você está ali para te vender, ou seja, para se vender, você vai se vender. Então, se você vai se vender, como que eu vou me vender? Eu tenho que apresentar o melhor de mim. Quem sou eu, de fato, a minha experiência ao longo da minha trajetória de carreira profissional, o que eu fiz? E as pessoas, elas perdem esse foco. E aí é aquilo que você falou, começa a viajar. O Márcio colocou muito bem. Viaja e começa... Tem gente que até ensaia uma apresentação. Não precisa nada disso. Não, né? eu falo o seguinte, porque currículo aceita tudo, papel aceita tudo, né? É verdade. Coloca o que você quiser agora. E na hora ali, no tete-a-tete, o indivíduo, né? Porque nervoso. você faz perguntas básicas, naturais, da vida dele. O currículo, né? Currículo vitae, ou seja, é o histórico de vida mesmo, né? E ele se perde nessa mínima... Aliás, o currículo ele é importante, mas se ele tivesse assim tamanho valor, não precisaria nem da entrevista presencial, sim, né? Sim. Ele é mais uma referência ali onde você... Né, Márcio? Verdade. Agora, você vai concordar comigo, nesse período de pandemia, a gente passou um período realmente do Cine estar fechado. Os primeiros dias foram tensos, né? Se valia muito do currículo, porque não tinha esse... o contato presencial, né? Presencial. Então, muitas pessoas foram contratadas pelo currículo. Eu acho muito... né, prefiro o presencial. Mas na situação que a gente ainda está passando... De emergência, né? É primordial você saber fazer o seu currículo. E, como a Estela falou muito bem, não adianta você mentir. Não adianta. Eu trabalhei em tal empresa que eles colocam, às vezes. Sim, sim. Você vai olhar no CNIS...
Não tem. Ô, Estela, eu imagino. O quinis esse bendito quinis. Tá, o que é o quinis, então, gente? Eu estou aqui panguando agora. Cadastro nacional, né? Ah, tá. Ali consta onde o indivíduo passou. Então, Tem interessante. o rastro de tudo que ele fez na vida profissional. Aí você fala assim, e aqui é uma desculpa básica. Eu perdi minha carteira, por isso que eu só trouxe essa daqui, tá? Essa daqui é nova, porque a outra eu perdi. Mas aí meu amigo, você vai dar uma olhada. O que você tinha na outra? Nada? Nada, não tinha nada. Aí você fala assim, mas não tem importância não, puxa o seu quinis. Ixi, aí pronto. Puxa o quinis. Aí lá no quinis você vê que o indivíduo passou uma média, o histórico de vida dele foi em média 6 meses. De cada empresa. Isso é péssimo para o trabalhador, imagina. É péssimo. O que acontece? Exceto, né, aquele indivíduo, por exemplo, vamos pegar aqui casos específicos, um soldador. Um soldador, ele trabalha em paradas, né, em obras, principalmente em paradas. Então essa rotatividade é normal. É normal. Por exemplo, uma parada, ela dura de 7 dias, 15 dias, um mês, geralmente no máximo, estourando em um mês. Então, você sabe, a gente conhece, esse indivíduo aqui é de paradas, esse aqui é de obra. Então, a obra dura no máximo 1 ano. Tem obras que duram 3 anos. E aí ele fica um período sem Sim, aí você conhece aquele que é paradeiro, a gente chama, né? O profissional paradeiro. Exceto isso, você não tem que ficar uma média de 6 meses. Alguma coisa errada tem aí, né? Tem alguma coisa errada, né, na vida dele. Ô, Márcio, e aí o avaliador ele tem esse olhar clínico aí de lançar a luz, né, naquele emaranhado de documentos, às vezes, e ver, não, esse aí é um bom candidato ou não, né? No Cine, por exemplo, a gente faz uma triagem, né? Muitas vezes ela passa batido, né? Porque a gente não pode... muitas vezes a gente, Cláudio, aqui você não se encaixa nesse perfil. Então a pessoa às vezes quer, não, eu quero essa vaga, eu vou para essa vaga. Tem que encaminhar. Porém, quando chega lá na ponta, que já é Estela, o pessoal dela... já faz uma peneira ali, já... Só que olha só, a dificuldade, como você atrapalha o trabalho, por exemplo, dela. E aí você tira a chance de uma pessoa que realmente está qualificada a concorrer a essa vaga. Acaba tomando tempo também, né? Porque vai fazer entrevista, no final das contas, vê que não é o candidato que você precisa, né, Estela? Sim. E aí, essa dificuldade que o indivíduo tem, no momento de desespero, ele diz, eu topo qualquer coisa. Aí eu falo assim, cuidado com esse que eu topo qualquer coisa. Esse é um grande problema. Eu pego qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Então, você percebe que ele não tem foco. Não é só pelo desespero de estar desempregado. Tá? Mas é por falta de foco mesmo. Não, o que tiver aí eu faço na sua empresa. Mas você coloca o indivíduo ali, tá, então eu vou dar uma oportunidade. Ele não fica. Ele fica um mês, quando dá completa um mês que ele está na empresa... Não se identifica e vai embora mesmo. Não se identifica. Então, é melhor você não dar oportunidade para ele. E nessa triagem aí que a gente faz, você percebe que, infelizmente, a falta de foco hoje. 2 coisas que eu falo assim, premissas básicas hoje que está acontecendo nesse momento. Primeiro, a falta de foco do indivíduo. De ter definido ali realmente o que quer fazer, né? Propósito, sabe? Eu falo assim que a chave é o propósito. Propósito é o quê? É a sua missão, né? Qual é a minha missão? Para que eu existo? E eu sei quem eu sou, o que eu quero. Então, é o projeto de vida. Baseado nisso, você já começa o quê? Estabelecer um projeto. E aí você começa a buscar o que você quer. Desde a sua formação, seja a profissão que o seu pai te ensinou, seja aquela do seu tio, e você começa a ter um propósito mesmo. E dentro desse propósito, a segunda coisa que eu considero muito importante é o nível de interesse. Porque hoje, infelizmente, está acontecendo essas 2 coisas, Márcio. Primeiro é a falta de propósito, né? Ou seja, perde-se o foco, e a falta de interesse mesmo. As falta pessoas, de vontade mesmo de trabalhar, de gás, né? De garra, sabe? Garra. Então, essa falta aí está fazendo com que os indivíduos fiquem vulneráveis. Eles estão vulneráveis. Aí pega qualquer coisa, às vezes, Pega qualquer coisa e... ele não sabe mais o que ele quer. Se ele não sabe o que quer, você, como empresário, como que você vai aproveitar algo daquela pessoa, né? Ô Márcio, e a gente nota assim, as empresas estão se modernizando e elas buscam pessoas com o mínimo de comprometimento com a filosofia da empresa, né? Com certeza. Pra crescer né? junto. Claro.
tem muita empresa se modernizando, se capacitando, e ela quer seu funcionário capacitado, né? Então, a qualificação ela é muito importante. Embora não podemos esquecer, a Estela deve concordar comigo, acima da qualificação, ou paralela à qualificação, nós precisamos dar oportunidade a quem está começando. É um problema seríssimo isso, porque às vezes a pessoa faz um curso, um engenheiro ou até mesmo um técnico, aí vai lá no Cine, por exemplo, coloca o seu currículo. Tem experiência? Não, nunca trabalhou. Então, esse é um problema. A qualificação ela tem que ser feita, mas ela tem que ser bem feita e bem conjunto com as empresas. Entendi. Eu acho muito importante uma... Agora, isso que a Estela disse, eu acho que é muito importante com relação ao foco que ela falou, né? Porque aí você vai fazer um curso também que seja específico para aquilo que você se identifica, né? E aí, não adianta sair atirando para todo lado. Né? Exatamente. E aí vem outra premissa básica do desenvolvimento do indivíduo. Primeiro, ele precisa se conhecer. O autoconhecimento é a base. Eu falo que quando o indivíduo se conhece ou ele busca se conhecer, ele começa o quê? Entender de fato os porquês. Que são os porquês mesmo. Por que eu quero? Por que eu vou escolher essa área e não aquela, em detrimento de uma? Né? Eu me identifico. É porque está em moda. Na moda tem muito isso, né? Tem um curso aí, vou fazer porque está na moda, porque né? paga muito. Paga muito. E aí eu até digo para o indivíduo o seguinte, ó, quando você se conhece, você sabe exatamente, você se identifica com isso? Porque às vezes ele faz um investimento alto, né, na formação dele, e ele vai fazer o que com isso? Acaba ficando com diploma ali, com quase diploma, que inútil, às vezes chega na metade do curso, ele desiste, porque ele não identificou com aquilo. Então, o autoconhecimento, primeiro se conhecer e depois ele vai buscar o autodesenvolvimento. Quando ele começa a buscar o autodesenvolvimento, aí o autodesenvolvimento vai o quê? Se encaixar. Vai ser mais assertivo, né? Exatamente. Vai se encaixar no propósito, sem né? dúvida. Ô, Márcio, eu acho que uma outra demanda que o Cine enfrenta lá também, aí já é o caminho inverso, né? São as pessoas que têm uma certa experiência, mas que não têm aquela formação básica, né? Principalmente em várias profissões, né? Várias. E, inclusive... Você diz em relação à escolaridade. Por exemplo, escolaridade, estou dizendo, né? Não tem um ensino médio. Vamos lá. Vamos colocar 95%. Pode ser que eu ainda errei esse número para menos, porque é mais a porcentagem. Exige pelo menos segundo grau. A vaga exige, o contratante exige, no mínimo. E boa parte dessa mão de obra não tem, às vezes, né? Não tem. Hoje, claro, um trabalhador rural... um pedreiro, ainda assim... Ensino médio incompleto, né? Fundamental completo. Então, as pessoas também ensino fundamental. têm que se preocuparem com isso. Né? Porque, às vezes, tem uma grande experiência, né, de trabalho, da prática, mas não tem aquele mínimo, né, é verdade. De formação. Né? Tem esse outro lado também, a parte da escolaridade. E é interessante que hoje a gente vê assim, até não sei se tem sido a contento, mas o governo tem oferecido algumas opções, por exemplo, você conseguir completar o fundamental, várias. Né, estudando aí no CEJA, da vida, né, para tentar conseguir... Quando você está fazendo uma entrevista, ou até mesmo o processo de desenvolvimento dentro de uma empresa, né, como consultora, a gente se depara muito isso. Está surgindo a oportunidade para aquele operador se tornar um líder, galgar um cargo melhor. E naquele momento, você chega e fala assim, você conseguiu fazer o ensino médio? Terminou o seu ensino médio? Eu vim da roça, e naquela época era muito sofrido. Então, Não, tá ótimo, eu sei. Já passou. Eu sei. Isso aí, realmente, meu pai, eu tenho, né, parentes. E hoje? Desde quando que você está na cidade, que você está nessa empresa? Você está nessa empresa, às vezes, uma média de 10 anos ou mais. E o indivíduo se acomoda, aí ele não quer buscar. E se ele não se interessa em buscar o mínimo, que é um ensino, completar o seu ensino médio, o antigo segundo grau, como é que vai fazer? Você vai fazer isso por ele? E aí tem o EJA, eu falo assim, você não precisa... Mas, Estela, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro. Vai lá Aí eu falo assim, vai lá naquele lugar lá, ó, que você faz uma prova e aí vai ver qual é a sua... Provão, vê a nota, vai lá, corre lá. Ó. Eu vou sim, e aí daqui a pouco você acompanha a vida daquele indivíduo, nem lá ele foi. E esse ainda é um argumento
eu não vou falar profissão para também não... Tem determinadas pessoas que chegam, mas para fazer esse tipo de função, para que eu preciso ter escolaridade? Para que isso? Para que um isso? mínimo de formação, né, Márcio? Tá doido. Agora, gente, falar nisso, Márcio, uma notícia muito boa, a gente divulgou essa semana, o Cine, toda semana o Cine de Linhares, e mesmo em meio à pandemia, com dezenas de vagas abertas, né? O que está ocorrendo para ter esse saldo positivo sempre, assim? Cláudio Linhares voltou a crescer, né? Também Mesmo nesse período, né? Mesmo nesse período. No meio da pandemia, com o Cine fechado, a gente abriu 183 vagas, se eu não me engano, para um atacarejo. São 3 agora que a gente colocou pessoas, né? 3 aqui em Linhares. Então, são vários parceiros. Então, agora o comércio cresceu. Agora, na volta, né, desse período de agora isolamento. ele começou a crescer. Quer dizer, a indústria contratou bastante, né? Você falou em construção civil, as várias obras que tem na cidade, que o prefeito vem trazendo, muito importante para a cidade. Tudo isso movimenta e acaba contratando. Tudo isso movimenta. E na contramão disso tudo, vou voltar a bater na tecla. Infelizmente, vem o que você falou. Aí as pessoas, às vezes, não procuram o Cine, já está recebendo um benefício, ou outro de assinar a carteira e perder o benefício. Isso é muito ruim. É péssimo, né? É péssimo. Aliás, gente, lembrar aqui, nós estamos aí no período de muitas famílias estarem em dificuldade recebendo o auxílio emergencial agora. Rejeitar uma vaga de trabalho, ainda que seja por um salário mínimo, né? Que ninguém pode receber de carteira assinada menos com um salário mínimo, em troca de um benefício que daqui a pouco vai acabar, eu acho que aí é complicado, né? Agora, é difícil, o bem da verdade, assim... E é o cúmulo do comodismo, né? Mas tem pessoas que realmente estão lá todo dia, atrás do emprego. Infelizmente, não tem na profissão dele, porque a Estela falou bem, foco. Você tem que ter o foco, você tem que ter a profissão. Só que as pessoas estão numa situação de desespero, algumas, né? Nem todas. Que elas chegam, eu pego qualquer coisa, mas o qualquer coisa para o Cine é complicado. Aí se ela oferta uma vaga de soldador, cara, eu vou nessa. Como? Você tem que ter um mínimo de conhecimento daquela área ali. Eu aceito ser soldador, mas você fez algum aí. curso, você tem alguma experiência? Quais cursos você fez? Você chegou a pesquisar sobre a área de solda? É interessante, mas você chegou a fazer algum curso? Não, mas me dá a oportunidade, você vai ver. Me dá a oportunidade que eu vou fazer, eu vou me tornar um bom soldador. Inclusive, né, Estela, até para essas áreas, soldador, um exemplo, né, Márcio? Sim. Nós temos cursos aí à torta e à direita, né? N cursos com preços bem acessíveis, ou seja, basta a pessoa ter um mínimo de vontade que tem essa possibilidade, né? Solda MIG, TIG, e por aí vai. Então, e já termina o curso contratado até, né? Muitos já saem contratados, isso aí. O que eu acho bacana, e aí a gente tem que lembrar os bons exemplos também, é de pessoas que entram na empresa, às vezes, num cargo bem mais embaixo e vai conseguindo galgar. Sempre falo isso. Show. Sempre falo. Se a empresa for uma empresa de grande porte, isso palavras minhas, entre do que você puder entrar. Lá dentro você vai mostrando seus dotes, suas outras habilidades e vai crescendo. Se você for um funcionário, como é que se diz, interessado, que tenha vontade, tenha foco, que é uma palavra interessantíssima que a Estela disse, até anotei, viu? Não tem outra, Cláudio. Ô, Estela, as empresas, de modo geral, hoje, elas buscam também esse perfil de profissional, né? Que tenha interesse em crescer dentro da corporação. Sim, Cláudio, já aconteceu diversas vezes num cliente. Ele pede, digamos que eu estou lá na indústria moveleira agora, né? Dentro de um cliente, e ele fala assim, Estela, o perfil para essa vaga é esse aqui. E aí coloca lá o perfil. Qualificação, as competências comportamental, e que tem a técnica e tem a comportamental, né? E a técnica nem sempre é o nível de escolaridade. Muitas pessoas não sabem isso, não sabem disso. Às vezes ele fez um curso dentro da empresa mesmo. Então, ou seja, uma competência técnica que ele tem, uma qualificação. Enquanto ele estava ali, ele conseguiu aproveitar aquela oportunidade. E aí, às vezes, eu chego para o empresário e falo assim, você traçou o perfil desse candidato e eu não tenho exatamente, eu encontrei esse indivíduo aqui, que não é exatamente isso. Mas olha,
Eu me apaixonei por esse candidato. As competências dele... E a nossa equipe, ela já fala assim, né? Eu me apaixonei, a gente fala assim, me apaixonei pelo perfil desse candidato. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos apostar juntos aqui? Vão, então vamos. E o indivíduo vai lá dentro e ele arrebenta, mas ele arrebenta mesmo, faz acontecer que o dono da empresa ou o diretor chega e fala assim, rapaz, me surpreendeu mesmo, hein? Então, às vezes, ele não tem toda aquela formação. O currículo não é lá essas coisas. Não é aquele currículo de acordo com o perfil traçado. Mas você resolve apostar, porque você vê vontade, você vê garra, você vê querer e foco daquele Daí indivíduo. a importância da entrevista presencial. Eu vou falar agora. A entrevista presencial, porque na entrevista presencial é o tete-a-tete, olho no olho. Você consegue enxergar aquele que realmente deseja e aquele que não deseja. Aquele que está ali, que eu costumo dizer o seguinte, viu? Aquele que está ali porque a mãe dele quer que ele vá. Aí fica complicado. Aquele que a mãe liga e fala assim, eu tenho meu filho aqui, ele já completou 20 anos e ele ainda não arranjou emprego. Você fala assim, 20 anos e ainda não arranjou emprego. Ou o marido, né? Eu estou com meu marido aqui, ela não está aguentando mais aquele marido dentro de casa e ela quer arranjar emprego para ele, né? E aí você vê, na entrevista, você elimina esse candidato que ele não quer. Quem quer é a mulher ou a mãe, né? Eu bato nessa tecla, a empresa tem que entrevistar. Tem. Ver quem ela está contratando. Tem. Se ela falou muito bem, às vezes você perde um grande candidato, um grande funcionário, por você avaliar o currículo. Tem que ser o... 5 minutos de conversa ali você resolve o problema. Já identifica se o cara gosta desse serviço ou não. Né? Tranquilo. Mas identifica mesmo, é verdade. Com certeza. Gente, muito bacana, interessante o nosso bate-papo de hoje, falando sobre mercado de trabalho, a importância da qualificação, do interesse acima de tudo, né? Às vezes você não tem todas ali as qualificações, os predicados que a empresa está lhe pedindo, mas enfim, né? Às vezes até uma adaptação é possível, né, Estela? Dependendo do senso de vontade, de comprometimento com aquilo que você deseja, é possível se adaptar e você se destacar bem. Agora, tem que gostar de trabalhar, tem que querer trabalhar acima de tudo, né? Gente, vamos para um rápido intervalo, bate-papo das 6, volta já já. Olha, voltamos com o nosso bate-papo das 6 de hoje, falando sobre o mercado de trabalho, a importância, né, da qualificação, de estar antenado às vagas que estão surgindo. Gente, porque, olha, promete, viu? Já a gente está vivendo um bom momento, né? Linhares, como eu disse, é o terceiro no ranking do Espírito Santo na geração de emprego com carteira assinada, né? Você está falando de emprego formalizada, né? A vaga, a gente não está falando nem dos informais, né? Mas de carteira assinada. Linhares é o primeiro lugar no interior, é o terceiro no ranking estadual. E o Espírito Santo também gerou muita vaga de trabalho nesse período de pandemia. Mais de 9.200 vagas foram criadas no estado só em outubro, é o que apontou o CAGED. Isso é fantástico, né? Se a gente for comparar o alto índice de desempregados que nós temos no Brasil, 14 milhões de pessoas que estão aí, né, dependendo desse auxílio emergencial, e tem gente que está se contentando com isso, né, Márcio? Infelizmente. Mas vamos respeitar a decisão de cada um. Cada um com seu cada um, né? Vale lembrar que é uma coisa provisória, né, gente? Daqui a pouco vai acabar. Ô Estela, eu estava pensando aqui, você falando um pouquinho sobre currículo, né? A questão da coerência também com aquilo que se diz ter de qualificação e que se diz ser, porque às vezes você se acha muito habilidoso, mas não tem, assim, às vezes não tem uma coerência. É importante ter isso também, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, você vai preparar o seu currículo agora. Com qual finalidade você vai preparar? Eu vou encaminhar esse currículo para uma vaga de mecânico de manutenção industrial. Então, se você vai preparar o seu currículo para aquela vaga que você viu o anúncio lá no Cine, ou a empresa divulgou, mecânico de manutenção industrial. Então, foca naquilo. Quais os cursos que você fez, quais empresas, instituições que você passou, onde você pôde desenvolver essa experiência, ou seja, uma função dentro de mecânico de manutenção industrial. Porque, às vezes, a pessoa, ao elaborar o currículo, ele está
participando, ele manda o currículo para aquela vaga, a hora anunciado, e ele coloca lá que ele fez curso de costureiro, que ele fez... Não tem nada a ver com a função que ele quer desempenhar. Aí enche um currículo de 3, 4 páginas, e aí eu falo o seguinte, nesse mundo as coisas acontecem de forma tão... que não dá tempo você ficar lendo aquele currículo extenso, dizendo que ele fez cursos de auxiliar, curso disso, curso daquilo. Não vale a pena. Seja específico. Quais os cursos que você fez para essa vaga? Quais as experiências que você tem nesta vaga, para então, esta ainda vaga? que você tenha muitas qualificações, elas não são importantes nesse momento, tem que ser específico. Nesse momento não, específico. A não ser que você está simplesmente cadastrando o seu currículo por cadastrar. Eu entrei aqui ali. E tal. Mas se você está para atender uma vaga anunciada, seja específico, porque a sua chance vai ser muito maior. Para você ter ideia, já aconteceu da gente pegar currículo, tem uma vaga, vamos botar assim, faturamento, uma coisa simples. E o indivíduo coloca lá, discorrendo sobre toda a experiência dele. Lá no final do currículo, que ele vai dizer que ele trabalhou como faturista em uma determinada empresa. Pode perder até a vaga, dependendo da situação. Pode perder, porque você fala assim, e se eu não chegasse aqui? Né? Que você vai olhando, ele foi costureiro, ele foi auxiliar, ele foi. Aí você fala assim, não foi, ele não tem experiência como faturista. Mas aí você resolve continuar lendo. Aí chega lá no final, tá falando, foi faturista na empresa tal. Deu sorte até. Deu sorte, né? Ô, Márcio, o Cine acho que passa pela mesma situação, né? Porque às vezes o currículo não chega com aquela objetividade que se busca, né? O Cine, na verdade, Claudio, ele só exige o currículo quando a empresa exige. Né? Ali a gente faz o cadastro e entrega a carta de encaminhamento. Entendi. Aí a empresa analisa o currículo dele. Agora, no período de pandemia, não. Óbvio, currículo... É só o currículo mesmo. Pra você ter ideia, a gente abriu uma caixa de e-mail. Teve um dia que, no final do expediente, que era reduzido, ainda faltavam ser imprimidos 1.410 currículos. Muito ainda faltavam. E em relação ao currículo, a Estela falou muito bem, às vezes eles vão ao Cine e fazem o cadastro. Aí lá a gente preenche, aí sim você descarrega todas as suas experiências, né? Quando você vai para uma vaga específica e vai lá com a Estela, levar o currículo... Tem que ter objetividade, né? É sempre bom frisar isso, porque ela falou muito bem. Às vezes ela começa a analisar o currículo, tudo, não dá. Aí vira a página já. Pô. Gente, aí, para quem não sabe, né, tá aí o papel do profissional de recursos humanos, é uma profissão importantíssima. Importantíssima. Né? Inclusive salva a empresa até de alguns embrólios, né, Estela? Você imagina contratar um cidadão que vai te trazer problema futuro... Né? O RH está aí para isso, né? Eu falo para o empresário o seguinte, o processo de recrutamento e seleção, se ele é bem feito, a tendência é você ter lucro com aquela contratação. Se ele não é bem feito, se não tem um processo de triagem, se não tem as entrevistas, se não tem o processo completo, traça o perfil do indivíduo, né, mapeia o perfil dele, e aí o quê? A probabilidade de dar certo é muito grande. Então, às vezes, você fala assim, não, eu só pego o currículo ou faz aquele cadastro simples e contrata esses aqui. A probabilidade é o quê? É de 90% de não dar certo. Porque você errou onde? No processo de recrutar e selecionar os E vale lembrar que o custo para a empresa é muito alto, né? Muito de contratar, muito demitir, muito recontratar. Muito alto. E uma coisa, às vezes esse custo nem todo empresário faz, né? Nem todo profissional de RH faz, que é o quê? O verdadeiro custo, né? Fala assim, 18 mil por pessoa, né, ano, quando você, por pessoa. E às vezes você, tem pessoas que falam assim, é o exame médico, né, e aquele profissional que você destacou para acompanhar aquele indivíduo no período de experiência? Às vezes é um gerente que o salário dele é 8 mil, 10 mil reais. Exatamente. Divide aquilo ali pelas horas que ele se dedicou acompanhando aquele profissional. E fora que tem um outro custo que não dá para você contabilizar, que é o custo da imagem negativa da empresa. Sem dúvida. Que fica assim, aquela empresa não para ninguém. Ninguém para naquela empresa, ninguém quer trabalhar ali. Isso acaba manchando, traz Mancha, e é o quê? É o marketing negativo, né? Então, o custo não dá para comparar, né? Calcular. Ô, Márcio, nós temos aí a chegada de muitas empresas. Gente, vou citar só alguns exemplos, né? Café Cacique já levando jovens para treinamento lá no sul do país. A Randon, que já está aí. Braskem e outras empresas mais, né? Com promessa de se instalar. Aliás, com promessa não, já com a planta já se instalando aqui no município.
A partir de 2021, a partir do ano que vem, várias dessas empresas já estarão em pleno funcionamento aqui em Linhares. Vamos orientar os nossos jovens aí para que, por exemplo, nos sites dessas empresas elas já colocam ali mais ou menos o perfil de profissional, né? Importante estar antenado nisso, né? Muito importante. Inclusive, muitas dessas empresas têm seu cadastro próprio. Embora tenha que se passar pelo Cine, a gente fez essas contratações do Café Cacique, fizemos a da Brinox, iremos fazer também. Mais, é bom o pessoal ficar ligado, antenado. A Brinox também vai ofertar. Tem o hospital chegando, tem várias empresas chegando para Linhares. Então, você falou uma coisa importantíssima, ficar antenado nessas empresas, né? Hoje o jovem usa tanto a tecnologia, né? Usa para si próprio também. Ô Estela, enfim, dizer que não tem emprego, às vezes é até leviano, né? Porque nós temos muitas vagas. E assim, essas empresas, muitas delas, a partir de meados de 2021, já estarão em operação. Gente, tem muitos cursos aí específicos de 6 meses de duração. Dá tempo, o cara começar hoje, ano que vem está pronto para a vaga. 60 dias, tem cursos chamados, são os cursos livres, né? De 60 dias. O cara já está preparado. Instituições como Senai, que oferece curso de 60 dias. Então você fala assim, e por que o indivíduo não busca? É curso rápido. Exatamente. E eles não querem. Aí eu falo o seguinte, não querem pagar o preço do investimento em si, do autodesenvolvimento. Por quê? Lembra que eu falei lá do autoconhecimento? Se eu não paro para me conhecer, aí eu tenho dificuldade de buscar esse desenvolvimento. É quando eles falam o seguinte, se a empresa quiser, ela paga esse curso. Olha só, é muito cômodo, né? Houve bastante isso. Vaidade, prepotência, arrogância, né? Então assim, e aí você fala igual, hoje os jovens, alguns, né? Se não muitos, né? Ficam o dia inteiro nas redes sociais, mas eles esquecem de ocupar, de utilizar aquele tempo ali em busca de autodesenvolvimento, porque eles têm facilidade. Exatamente. E você encontra nas redes sociais, na internet. Disponível na internet, cursos gratuitos. E nesse período de pandemia, né? Você está em casa, ali... Faz um cursinho rápido. Não, eu falo o seguinte, dá para fazer mestrado, doutorado nesses cursos gratuitos que tem aí. Não tenho dúvida. Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre redes sociais. Você falou de rede social, Estela, a importância de gente, porque o pessoal do RH dá faz uma visitinha às redes sociais. Estou revelando um segredo aqui, mas você costuma colocar lá as fotos de enchendo a cara na balada, aprontando poucas e boas. Na hora de contratar a empresa, vai olhar, tá, meu amigo? Vamos acompanhar. O pessoal do IFES está oferecendo um curso aí, gente, de qualificação. É importante, tem sempre cursos novos surgindo e é importante estar antenado nessas vagas. Vamos acompanhar aí, viu? Giovanni Alípio, diretor de pesquisa e extensão do IFES Linhares. Mais uma vez, para deixar um recado, trazendo notícias boas para vocês, é que toda a nossa equipe está preparando os cursos de extensão 2021 para que vocês da comunidade de Linhares e toda a região possam continuar conosco, se capacitando, se qualificando também profissionalmente, tá bom? Nós estamos preparando cursos na área de informática, programação de computadores, desenvolvimento de apps, instalador e reparador fotovoltaico, curso de robótica para a meninada, também vamos ter curso de xadrez, vamos ter curso de eletricista, vamos ter curso de criação de startups, modelagem de negócios, entre outras oportunidades. Serão mais de 500 vagas à disposição de vocês, totalmente gratuito, e certificados pelo IFES Campus Linhares, tá bom? Então a gente pede para que vocês continuem acompanhando as redes sociais do IFES Linhares, assim também como o nosso site www.linhares.ifes.edu.br, pois todas essas oportunidades estarão divulgadas nestes canais, tá bom? Fica o nosso abraço e que em 2021 estejamos todos juntos. Olha que maravilha. Obrigado a Giovanna aí, né, por trazer essa boa notícia. Mais de 500 vagas. Uau. Viu a quantidade de curso? Computador, show. Programação e por aí vai. Gente, então assim, qualificação tem a torta e a direita, né? E curso não perde o benefício, não perde o benefício não, tá? Não. Pode Exatamente, fazer. pode fazer. Quem tá dependendo do auxílio, né? Qual o percentual do benefício que você está investindo, de fato, na sua formação?
profissional. Exatamente. Lembrar que semana passada eu estive conversando com o presidente do Sindimol, um grande abraço ao Bruno. Né? E com o presidente do Sinvel também, o Everson, que estiveram aqui falando sobre a indústria moveleira e a indústria do vestuário. Gente, olha, o Sindimol vai abrir a primeira turma agora, 20 vagas, curso de qualificação, né, para profissionais da área da indústria moveleira, com ajuda de custo, inclusive. O camarada vai ser pago para estudar, você acredita numa coisa dessa? Então, para você ver como que as empresas estão indo buscar a mão de obra, pagando para treinar, para depois dar uma vaga de trabalho. Olha como evoluímos, né, Estela? Bastante. Pois é. Estela, vamos falar de rede social aqui, porque eu sei, tá? Eu acho que você não podia divulgar isso aqui, mas tem que ter esse cuidado também, né, com relação à rede social. Tem. Na realidade, se tornou público isso, né? Porque a rede social é pública. Exatamente. Qualquer um entra no... Não é invasão, de privacidade. Não é invasão de privacidade. Por exemplo, qualquer um entra no seu Facebook. Sim. E tem acesso a tudo lá. E eu sempre falo para o candidato, né? Quando eu dou algum treinamento específico para isso, cuidado com como é que está a sua postura, o que você posta, o que você diz. Às vezes a pessoa envereda por uma área, por algumas bandeiras, que ele começa a tecer comentários que não condiz com a área profissional que ele quer, entende? E é um direito da empresa também selecionar um profissional com um perfil daquilo que ela quer. De repente, se o camarada não comunga daquela ideia... Eu falo o seguinte, eu posso levantar as bandeiras que eu quiser, mas eu também não preciso ir para as redes sociais ficar dizendo isso. Não necessariamente, né, Márcia? Por exemplo, o empresário, tem empresários que falam assim, olha, você visitou a rede social? Você foi lá na rede social. E tem uns que... Olha que interessante. Você chega lá na sala dele, esse currículo aqui que você me mandou, olha a foto dessa pessoa na rede social. Eu tenho clientes que fazem isso. Olha essa foto, tem condições. Porque, no final das contas, né, Márcia, é a imagem da empresa que está em jogo também, né? Com certeza. E eu vou pegar um gancho no que você falou, Cláudio, se me permitem, o espaço. Para as pessoas, eu sempre falo isso em entrevista que eu vou, o Cine não emprega ninguém. Agente viabilizador, né? O Cine não emprega ninguém. Não adianta bater na mesa, ficar bravo, não. Não, a gente intermedia, dá o suporte à empresa, ou de RH ou à empresa, e separamos os candidatos. Dali para frente é o perfil da empresa. Às vezes já teve trabalhador que chega lá... Vocês estão exigindo demais. Não tem necessidade de exigir isso. O Cine não exige nada. Quem exige são as empresas. E só para deixar bem claro, todos os funcionários de lá são altamente capacitados. O grande problema é que, Estela sabe, são 5 vagas para 1. 5 para 1. Um vai estar empregado e não vai falar nada, e 4, infelizmente, vão perder essa oportunidade. E aí vão falar mal. É importante ter essa... Porque no desespero eu até entendo, cara. Tá a maioria precisando de emprego. Então é difícil você receber um não. E aí vem a parte do que a gente comentou, de que é importante a empresa dar o feedback para o candidato. Olha, você não foi contratado por isso. Isso é importantíssimo, cara. Dá satisfação. Dá um retorno, né? Nós precisamos fazer um rápido intervalo, gente. O bate-papo está muito interessante. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco, hoje falando sobre mercado de trabalho. Importante ficar atento às oportunidades que estão surgindo. Até já. Voltamos com os nossos minutos finais do bate-papo de hoje. Rendeu bastante a nossa conversa hoje, recebendo aqui a Estela Ribeiro, consultora em gestão organizacional, e o Márcio Bolian Martins, que é o diretor do Cine Linhares. A gente falando um pouquinho desse boom de vagas de trabalho, mercado de trabalho bem aquecido, gente, apesar da pandemia. Isso é uma joia, isso é maravilhoso, né? E promete. Assim que a vacina sair, essas empresas vão começar a contratar e aí, é claro, é preciso estar atento. Quero agradecer a presença de vocês, Márcio, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos, não só para os jovens, né, para os mais experientes também, que estão aí buscando uma recolocação no mercado. A gente sabe que o desemprego chegou para muita gente e há chance, né, de ocupar uma dessas vagas aí, né?
Basta ter força de vontade. Isso, basta ter força de vontade, prestar muita atenção nos detalhes, é muito importante, principalmente de currículo, ter toda a documentação em dia, em mãos. Muitas vezes o cidadão vai lá e perde uma vaga por causa de um documento que ficou em casa. Que ele vai buscar, que retorna a vaga. Já foi. Já foi. Então é bom ter muita atenção, acompanhar, né, o painel de vagas do Cine, todos os dias a partir das 4, 5 horas da tarde já está disponível para o outro lá, dia. Né? Tem a vaga. E se comportar bem nas entrevistas, isso aí é primordial, a Estela sabe muito bem disso. E ser sincero. Sempre a verdade. Sempre usar a verdade. É muito importante isso. Poxa, que bacana. Lembrar, gente, que se não conseguiu aquela vaga naquele dia, pode ser que no dia seguinte surja uma outra. Eu sempre falo isso, é muito dinâmico vaga. O Cine é bem dinâmico. Ô, Márcio, brigadão pela presença, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Você, Estela, um prazer estar com vocês aqui. Que bacana. E agradecer a Estela também, Estela. E aí eu queria que você deixasse, assim, como profissional da área, com a sua experiência, um conselho, você já falou deu várias dicas aqui, mas uma dica final para quem busca o primeiro emprego e para aquele que já passou pelo mercado, mas que está hoje aí, né, na angústia por uma vaga de trabalho. Estamos localizados num município privilegiado, né, de tantas vagas, e a pergunta é o que eu estou fazendo para me encaixar nessas vagas. Não adianta eu ficar reclamando que a empresa só busca quem tem competências, isso ou aquilo. E o que eu fiz até agora para buscar tais competências, para me encaixar nessa realidade nova. E aí gera uma ansiedade muito grande dos candidatos. As pessoas ficam muito ansiosas e esquecem do foco que nós falamos. Ou seja, qual é o seu foco? Você quer se colocar no mercado? Então, mantenha o foco, comece a buscar a sua especialização. E quando a gente fala em especialização, ótimo se você puder buscar uma graduação, uma pós-graduação específica que o mercado está exigindo. Mas se você não pode, busque se especializar naquilo que você sabe fazer. Faça bem feito. Está tendo uma carência muito grande do fazer bem feito, ter olhar de dono, sabe o que é isso? Aquele capricho. Você falou sangue no olho, pegar o boi pelo chifre, eu gosto de falar muito isso, né? Pega o boi pelo chifre, sabe? Não pega pelo rabo não, porque senão pode acontecer alguma caca lá, né? Então pega o boi pelo chifre, sangue no olho, faça acontecer. E você vai ter sempre o seu lugar garantido. Muitas empresas entrantes e a necessidade é muito grande. Então, faz acontecer. E o que eu acho, assim, acima de tudo, gente, a pessoa que tem, como você diz, sangue no olho, né, pega o boi pelo chifre, no final das contas, ela sempre acaba, de alguma forma, se beneficiando, né? Surgiu um cargo um pouco melhor, essa pessoa pode, né, subir degraus ali dentro da empresa. Então, não é desperdício se dedicar, né? Não é jogar fora o tempo. É lucro. É lucro, sem dúvida. Agradeço aos dois pela presença aqui nesse nosso bate-papo, muito frutuoso, um bate-papo enriquecedor. Esperamos também ter contribuído aí para a sua decisão, né, e para diminuir um pouco essa angústia. Né? Se estiver precisando de uma vaga, dê uma passada no Cine, confira também pelas plataformas aí as vagas que são disponibilizadas todos os dias e fique atento, acima de tudo, às vagas que estão surgindo para não perder nenhuma delas. Né? Por hoje é só, agradeço a sua companhia, continue ligado aqui na sua TV Sim, acompanhando os nossos programas. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã e domingo à tarde também, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.
Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.